Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Empreendelas. Nossa convidada de hoje é Isabela Luciana, Lash Designer, formadora e empresária em Portugal, com mais de 260 alunas formadas por toda a Europa. Ela tem ajudado mulheres a crescer profissionalmente na área da beleza. Mãe, líder de uma equipe de mais de 8 pessoas, Isabela construiu trajetória inspirada em dedicação e sucesso. Seja muito bem-vinda ao Empreendelas, Isabela. Olá, muito obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer fazer parte. Gente, um bebê, Ah! vocês não sabem, mas ela tem só 25, é isso, 25 Isa? Vou te aninhos. chamar de Isa que é mais Pode fácil, chamar, tá? aham. Então, Uma assim, Isa, neném. você é da área de lash designer, né? Uhum. Pra quem não sabe ainda, você trabalha só as pestanas ou... Isso. Eu sei fazer, né, pestanas e sobrancelhas, mas hoje eu só atuo na área de pestanas. Mas lá Hum. na equipe tem uma pessoa responsável por Então, você já sobrancelhas. tem um espaço mesmo aqui, Sim, fica mesmo aqui próximo. Eu tô falando próximo porque o estúdio fica aqui perto. Mas sim. fica onde, O seu estúdio estúdio? fica localizado na Maia. É bem facinho, perto da estação, 5 minutinhos do comboio, então bem Uhum, tranquilo. muito É um bom. estúdio onde a gente tem, só não tem cabelo, mas tem tudo que é facial, corporal, pestanas, sobrancelhas, Mas em breve unha. cabelo, né, É, Isa? Quem pra sabe? já ainda não tem espaço, mas para um novo propósito, quem sabe? Sim. E me conta um pouquinho, assim, antes da gente começar essa conversa, eu gostaria de entender um pouco de você e de quem é você por trás da profissão. Porque geralmente nós associamos muito, né, nossa essência ao que a gente faz. Mas quem é você fora do que você faz hoje profissionalmente? Então, eu sou uma pessoa que a maior parte do meu tempo hoje é dedicada ao trabalho, né. Fora do trabalho, eu sou uma jovem de 25 anos, mãe, imigrante, né, que por mais que a gente viva aqui em Portugal há anos, a gente sempre vai ter aquela questão da imigração, né, tá longe da família, E a questão da saudade. um detalhe importante, mãe solteira, que é mais Exatamente. difícil. Mãe solteira. Então, acho que a Isabela fora do trabalho é mesmo a Isabela mãe e a Isabela que a mãe solteira que tem só 2 fins de semana, então, sem a criança, então é uma rotina que é de 10 às 19 é trabalho, trabalho, trabalho. Então, depois das 19 é a criança, né, que precisa da É gente. mãe e É ser você. mãe, exatamente. É ser mãe, é ser eu. Mas eu sou muito que eu, Isabela, sou é a mesma Isabela do trabalho, sabe? Às vezes eu até tento, nossa, eu tenho que deixar de ser assim, ser um pouco diferente, mas eu acredito que seja a minha essência. Às vezes eu tento não levar muito a minha vida para o trabalho, mas quando eu vejo já a gente se familiarizou tanto com as clientes, com a equipe, que aí a gente já sou quase a mesma Isabela nos 2 ambientes. Tá, e agora me conta como é que você chegou nessa área, assim. Primeiro me conta aí aqui um pouco da sua mudança, o Uhum. que que você fazia no Brasil, como que foi essa transição para cá, por que que você veio e como que você entrou nessa área, né? Porque é uma área que tem crescido muito em Portugal, eu tenho percebido isso. Exatamente. Mas o que que tem, assim, o que que aconteceu que você decidiu ir para essa área? Então, no Brasil, eu sou leste há 6 anos, né, há 6 anos atrás, eu trabalhava em uma loja de roupa e tinha um delivery de açaí. E aí Legal, sempre sempre empreendedora. empreendedora, Meu desde novinha. Deus! Sou uma pessoa muito precoce. Comecei muito nova a vida, Que trabalhando legal. desde cedo. E aí tinha esse delivery de açaí, que era com uma pessoa. E aí acabava que não estava dando muito certo. E eu sempre fui uma pessoa muito visionária. Hoje, eu também sou esse tipo de pessoa. Eu chego num lugar e eu imagino, quanto será que esse lugar fatura? Quanto que essa pessoa tá ganhando? E aí eu quis fazer pestanas para poder viajar. Nunca tinha usado pestanas. E aí, quando eu fiz, fiquei completamente apaixonada. E eu comecei a Um pensar, se resultado. eu, exatamente, se eu que nunca usei pestanas, tô completamente apaixonada, quero ser cliente a partir de agora, todo mundo deve pensar assim. E se eu fizesse um curso? Menos Quanto? eu. Vou em Exatamente. contradição com você, porque nem É, de cílio eu tô, mas não é tenho porque costume, já né? tem já tem bastante, bem grandinho, assim, Uhum. mas eu vejo que as mulheres gostam Hoje, muito, né? exatamente. Eu falo que é uma dependência que a cliente ela larga tudo para poder ir fazer a pestana. Eu falo porque eu sou esse tipo de cliente, né? Não consigo sair de casa se eu não tiver com a pestana feita, estiver bem tranquila assim, nem vou. E aí eu peguei e comecei a pensar, e se eu fizer um curso, será que eu levo jeito? Quanto que eu vou ganhar?
né? Já comecei assim, porque Visionária, né? exatamente. Visionária. Já comecei pensando lá em cima, se eu fizer 5 pestanas por dia, quanto que eu vou ganhar? E aí foi assim que eu decidi fazer o curso, perguntei, né, para profissional o que fazia a minha, o que ela achava, eu perguntei desde, eu lembro até hoje, falei: "Natane, você acha que eu levo jeito para fazer pestana?" Aí ela pegou e falou assim: "Olha, só você fazendo." Aí foi quando eu decidi fazer meu primeiro curso de pestanas e desde então nunca mais deixei de fazer. Uhum. E como que você, entendeu quando, na verdade, você entendeu que seria uma profissão que poderia mudar a sua vida? Porque de fato mudou. Pronto. No Brasil, eu sempre trabalhei como leste, até então era só atendimento. E aí, quando eu decidi vir para Portugal, cheguei aqui em Portugal também, ainda não tinha tantas profissionais Hum. na época, né? Há 5 anos atrás, mas não tinha tantas. E aí começou a ter aquela alta demanda, sabe? De procura tanto de cliente como de pessoas que queriam aprender. Quando eu Você era cheguei, de onde no Brasil, eu sou de Isa? Minas Ah, Gerais, mineira, eu Belo sabia que Horizonte. esse jeitinho tinha um jeitinho mineiro. Sou mineira, sou mineira. E você é de onde? Eu sou do fim do mundo. Você nunca vai adivinhar de onde eu sou. Rondônia. Não, Manaus. não, eu sou do Pará. Piauí, Piauí. mas eu saí muito nova pra, né, fui morar fora e os últimos anos da minha vida eu morei no Rio de Janeiro. Ai, Por isso que não tem muito sotaque não do tem Nordeste, eu essa? perdi um pouco, assim, também depois que eu cheguei aqui mudou um pouco o sotaque. Mas lá também, eu acredito que lá no Brasil, Minas é um dos lugares que as mulheres são mais vaidosas, É, né, muito também. vaidosa. Então foi bom pra você nesse Foi aspecto. ótimo. Eu agradeço todo dia. Eu falo, Deus, muito obrigado por eu ter feito esse curso. Todos os dias, quando eu acordo, eu falo. Foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Porque, de verdade, a minha vida, Tem que ter muita ela paciência, não é, Isa, pra fazer? tem que ter. Foi como eu te disse, no início a gente entra pelo valor, né? Então, eu quando comecei, eu queria ganhar dinheiro. E aí depois eu me apaixonei por isso. Então, é um trabalho que ele é aquela via de mão dupla. Não é aquele trabalho que você faz e não recebe. Quanto mais você faz, mais você recebe. Tanto financeiro, quanto carinho do cliente, quanto com perdão, quanto reconhecimento. Então, é um trabalho que eu falo que é minha paixão mesmo. Às vezes eu não tenho nada pra fazer, eu vou pro salão na mesma. Fico lá, vou fazer pestana de alguém. Então é algo que pra mim Então é não uma é coisa que doloroso, é algo que eu gosto mesmo. de fazer, né. Uhum. E deixa eu te fazer uma pergunta, você então lá já tinha um retorno bom financeiro no Brasil, com essa profissão, Uhum. e aí quando você veio pra cá, você viu que era uma oportunidade melhor ainda, mas você já chegou fazendo isso? Como que foi Não, isso? no Brasil eu sempre trabalhei como funcionária e Ah, ok, ok. foi até onde eu fiz o meu curso, né. Eu trabalhei lá com ela até vir para Portugal. Uhum. Quando eu cheguei em Portugal, eu tive aquela fase de recomeçar tudo do zero. Então, durante 8 meses eu trabalhei em um salão em Moscavide, que foi, assim, o meu Nessa começo área. nessa área, exatamente. Pra já, eu não trabalhei só com isso. Nesses 8 meses eu estava grávida, então fiquei só trabalhando com pestana, né. E aí depois, quando eu ganhei a neném, as meninas precisavam de alguém que ficasse o dia inteiro, Então então eu você teve ela precisei aqui. tive ela aqui. Ela tem Uhum. quantos anos? Ela tem 4 anos. Ai, meu É Deus, uma ela é uma bebezinha. bebê. A nenenzinha. Que gracinha, Isa. Bom, e aí você precisou se virar, né, veio pra cá e aí você trabalhou pra outra pessoa, Trabalhei. exato. Mas então você era muito boa pra que hoje você tenha um espaço. Como que foi esse início, assim? Exato. Aí quando eu ganhei neném, eu precisei alugar outro espaço, né? Comecei do absoluto zero. Eu não tinha nem dinheiro para alugar o espaço. Foi uma amiga minha que me emprestou o cartão de crédito. Eu passei lá no Brasil, na maquininha, peguei o dinheiro, aluguei uma salinha de 180 euros e comecei. Então, Meu nessa Deus do época, céu, eu não tinha também muita cliente. Então, eu fazia faxina, fazia pestana, e assim eu fui mesclando. Até que eu conheci uma outra senhora, que aí já tinha um salão mais bacana, organizado, bonito, e aí ela me chamou para trabalhar lá. Aí eu fui, aluguei uma salinha e fui crescendo, crescendo. Aí nessa salinha eu comecei a dar curso, era uma sala menor do que esse espaço aqui. Comecei a dar curso, aí foi crescendo, aí eu precisei de uma colaboradora, aí dessa colaboradora foi crescendo, aí eu fui para outro espaço em uma sociedade, e aí até que eu decidi abrir o seu abrir próprio o meu próprio espaço. negócio. Uhum. Exatamente. Hoje nós somos 8 pessoas, 2 pessoas que arrendam, né, o espaço, a menina das unhas arrenda, a esteticista também, e o restante em pestana e sobrancelha. Meu Deus, que incrível! E como que você entendeu, assim, que você poderia começar a ensinar outras mulheres? Da onde partiu essa ideia? Eu comecei a ter muita pergunta,
por exemplo, você ensina, você sabe alguém que dá curso. Quando eu cheguei aqui, só usava as técnicas fio a fio e volume russo, né? Uhum. E aí lá no Brasil a gente já usava muito volume brasileiro, e aí ninguém aceitava fazer volume brasileiro, que era uma técnica diferente. Eu vi que até o seu é um pouquinho mais volumoso, né? Não Isso. tem. O meu é o Fox e é um pouquinho mais puxadinho. Mas quem faz? Quem faz as meninas lá do estúdio. Ah, não é você. Não. Ah, a gente vai ficar, será como que é fazer Não o tem próprio? como, é as meninas lá do estúdio mesmo que fazem. E aí eu comecei a ter aquela pergunta, né? Você dá curso, você dá curso? E aí começou a me surgir essa vontade. Eu sempre fui uma pessoa, como eu disse, extremamente visionária. Então eu comecei a imaginar, né? E se eu der curso? E aí eu comecei a estudar para isso, fiz algumas formações. E aí eu ficava, eu só preciso de uma pessoa para fazer o curso comigo. Se eu fizer Pra ter uma resultado. Exatamente. Se eu tiver uma pessoa, eu sei que o resto eu vou conseguir divulgar. Foi dito e feito. Apareceu minha primeira cliente. E aí eu dei minha formação, a primeira formação, parecia um gravador. Li a apostila todinha, e aí eu dei a segunda, já foi melhor, e aí eu fui vendo assim que eu preciso melhorar. Também fiz muito curso, procurei, tipo, me formar com as pessoas que eu considero as melhores aqui em Portugal, para que eu também tenha mais conhecimento do que era, né, a estética aqui em Portugal. E aí eu fui melhorando, eu fui dando curso, eu fui melhorando, cada curso eu ia evoluindo, e foi assim que foi crescendo. Tá, e quais foram, assim, depois dessa fase de crescimento, eu acredito que você tenha vivido também muitos desafios, não é só um mar de rosas. Exatamente. Quais foram os seus principais desafios, assim, Isa? Eu acho que o principal desafio que eu encontrei é a questão de gerir uma vida pessoal com uma vida de ser mãe. Eu acho que as pessoas criticam muito. E para mim o que mais pesa hoje é você, por exemplo, se você trabalha demais, tá errado. E se eu não trabalhar demais agora, nesse momento, eu não consigo construir nada. Então, eu preciso, às vezes, me abdicar de um tempo com a neném. Ou então, ela precisa, por exemplo, ela precisou ir para a creche muito cedo, né? Com 19 dias. Então, por quê? Porque eu precisava trabalhar. Tinha acabado de chegar em Portugal, estava naquela fase da imigração, não tinha condição financeira nenhuma para nada. Eu não pude ter pós-parto, porque não tinha condição para isso. Então, eu acredito que no início o que mais me pegava era o julgamento mesmo. De pessoas talvez Mulher muito próximas. cobrada, Exatamente. né? O julgamento de tipo, você não pode estar trabalhando tanto, mas às vezes a aluna só podia sábado e domingo. Então eu precisava daquele valor, então eu tinha que tinha que deixar a neném com outra pessoa para poder trabalhar. E também acredito que Deus sempre foi muito, me abençoou muito, sabe, em tudo. Então, dificuldade assim em crescimento pessoal, eu posso dizer que eu não tive tanta, que as coisas foram acontecendo mesmo um passinho de cada vez. Mas teve alguma fase que você pensou em desistir? Foi quando eu fui abrir esse novo estúdio. E aí Teve, eu levei então teve. teve, Pra essas teve, mulheres, teve. né? Teve. Fui abrir um novo estúdio. Aí eu também levei um golpe na obra. Aí acabou que a minha cabeça ficou um pouquinho assim, conturbada, porque tava tudo preparado. E aí do dia pra noite tudo desandou. Então eu pensei, talvez, será que vale a pena? Tá passando por esse esforço todo? Ou eu continuo sozinha, trabalhando como eu era antes? Às vezes também quando vem uma crítica, aí você pensa, será que tá certo? Mas eu sou uma pessoa que eu tenho um objetivo. E aí eu não deixo com que as críticas, ou, por exemplo, um dia mal me atrapalhe. Eu pego aquilo e eu revejo talvez o que eu preciso melhorar, sabe? Pego a crítica, será que realmente eu fiz isso? E ter a humildade de reconhecer e melhorar. E acontece muito, principalmente porque a gente trabalha de salão em salão, né? Até ter o próximo. Às vezes não dá certo a parceria, às vezes não dá certo alguma gerência. E aí você começa a pensar, será que compensa? Mas no fundo, compensa muito. Tá, e aí nesse momento que você pensou em desistir, né, você teve suas dificuldades, assim, mas teve algo que talvez tenha te despertado a continuar e não desistir. O que que foi esse algo, Isa? Basicamente, eu acho que é já ter começado algo, sabe? Ter pessoas que inspiram na gente. Às vezes eu não tinha percepção, e até hoje não tenho percepção, sabe? É só quando eu olho e alguma aluna fala, Isa, aconteceu isso e isso. Um exemplo, esses dias, uma aluna que mora na Bélgica, formei, pronto, ela foi, mandou Então perguntas, tiveram... você tem alunas Tem, fora. tem. E aí, um Mas dia eu como que acontece? Elas vêm e Vem, eu faço fazem? o tráfego pago, né?
Não, mas vem pessoalmente? Vem pessoalmente, vem de fora. Porque aqui em Portugal, os custos são mais baixos, né? Então, por exemplo, uma aluna que mora em Londres, para ela fazer uma formação lá, é o dobro do valor que está aqui. Então, compensa muito mais vir aqui fazer a formação. Certificado? Tem certificado, tem tudo. E aí, eu tava atendendo em dia normal, as meninas falaram, Isa, tem alguém querendo falar com você. Aí, quando eu saí lá fora, ela chama Patrícia. Oi, Isa, eu vim só aqui te agradecer, muito obrigado. Minha vida mudou completamente. Então, é uma aluna que não me mandou mensagem, não tirou quase dúvida nenhuma, mas que deu seguimento. E aí, voltou para agradecer. Eu falei, não, vale a pena. Vale a pena. Então, essa foi a virada de chave. Exatamente. Que você entendeu, posso construir. Exatamente. Quando eu vi que através da minha vida, outras vidas podem ser abençoadas, sabe? E aí, isso é muito bom. A questão mesmo da formação, o atendimento em si é aquilo, né? É o financeiro. Você acaba, né, crescendo financeiramente. Mas da formação, hoje em dia, para mim, é algo que me mostra que, assim como a minha vida transformou, outra vida também pode ser transformada. Então, é algo que a aluna chega lá no estúdio, eu falo, você quer aprender? Você veio aqui com qual é o propósito? Porque se o propósito é aprender, você vai conseguir. Não tem quem não consiga. Tem quem não tem objetivo para nada. Chegou aqui e não sabe o que quer. Que legal, Isa. Mas assim, olhando para você hoje, tudo que você construiu tão nova, 25 anos, com uma bebê, né? Foi bem difícil, pelo que você me contou aqui. O que hoje mais você olha e fala assim, nossa, isso de fato me deixa, me causa algo, um sentimento assim de gratidão, não só de gratidão, mas acertei na coisa certa. Eu acho que é a minha trajetória, a minha vida por detrás do profissional, sabe? A Isabela, não vou entrar tanto em detalhe, mas eu saí de casa muito nova, com 13 anos. Então, eu tive que aprender a gerir minha vida sozinha, completamente sozinha. Então, se eu queria tirar uma carteira, eu tive que correr atrás de fazer sozinha. Se eu quis me formar em algo, eu tive que correr atrás de fazer sozinha. E hoje olhar para trás e falar, meu Deus, eu vivo coisas que eu nunca nem imaginei. Sim. E se for olhar pelo propósito de vida também não era para mim estar aqui. Então, eu vejo que Deus faz muito mais. E aí, quando eu penso em desistir, eu falo, poxa, tantas pessoas olham para mim e falam, nossa, Isa, como que você consegue? Como que você ainda tem a cabeça boa? Eu falo, gente, Deus é tão bom na minha vida. Quando eu paro para olhar as coisas ruins que acontecem ou que aconteceu, eu falo, não, colocando na balança, Deus fez muito mais por mim. Então, eu rapidinho viro uma chavinha. Quando vem aquele desânimo, vontade de desistir, eu já começo a pensar, não, Deus é muito bom na minha vida, o propósito que Ele tem para mim é maior do que isso, e aí, bora trabalhar em prol disso. Além dessa aluna que bateu na sua porta, assim, lá para te agradecer, teve algum caso especial que você tenha pensado assim, nossa, de fato, isso mexeu comigo, de alguma aluna sua ou cliente? Sendo bem sincera, tem várias alunas. Hoje, eu até tinha começado um pod com as alunas, que é legal, ir isso é muito visitar, legal. exatamente, é ir visitar a aluna no estúdio dela e mostrar a realidade de uma pessoa que Isso é saiu, muito legal. exatamente, da formação e deu certo. Porque quando a aluna ela chega para fazer a formação, ela tem um propósito. Ou ela quer mudar de nicho, e na maioria das vezes ela está desesperada por algo novo. Vou dar um exemplo. A gente está em um país onde tem muito imigrante. Então, a maioria das alunas que chegam assim com aquele propósito de, meu Deus, essa aqui é a minha última oportunidade. Eu já tive aluna que falou, Isa, peguei meu acerto do trabalho e tô desempregada, isso aqui tem que dar certo. Eu falei, então, você quer que dê certo? Então, vamos fazer dar certo. Porque um dia, uma pessoa me ajudou. Quando eu saí do meu curso, eu não tinha estrutura para começar. E aonde eu fiz o meu curso, ela me chamou para trabalhar. Então, eu não... Como que se diz? Se a aluna ela quer aprender e ela quer me ajuda, independente se acabou o curso, eu tô ali disposta. Eu falo que a formação não é uma prova de eliminação. Acabou, tá com dificuldade, precisa de ajuda, pode voltar no estúdio. Então, já tive alunas que chegou lá e falou, Isa, só tem isso aqui. Eu saí do trabalho, fui mandada embora, peguei meu acerto e tremeu o curso inteiro. Eu até perguntei ela, quer chá de camomila? Tomou chá de camomila a formação todinha, porque tava com aquela pressão de que precisava dar certo. E aí,
saiu do curso, voltou lá no Porque estúdio para treinar. eu acredito também que seja bem difícil fazer isso. Vocês falam que é É. fácil, porque vocês fazem há muito tempo, mas eu vejo que é um trabalho muito... É bem delicado, exatamente. Precisa de muita paciência. E é engraçado que você é toda agitadinha, Sou assim. agitada, né? É o meu jeito, sou um pouco elétrica, mas ensinando eu sou outra pessoa, fazendo o procedimento em si também, outra pessoa. E aí, por exemplo, essa aluna, né, que era até uma pessoa próxima minha, saiu da formação, aí voltou no estúdio para treinar. Aí, cerca de, 4 meses, ela virou e falou, olha, hoje eu recebo muito mais do que eu recebia, tô realizando sonhos. Aí, eu já tenho alunas também que têm um estúdio maior do que o meu, que já tem uma equipe formada, que também já vai em podcast, que entendeu? Tipo assim, que eu vi que foi fruto através da minha vida. Aí também esse Tem dia... alguma específica, assim, que, por exemplo, porque é muito engraçado isso, que você pegou do zero, que você enxerga hoje que tá no mesmo patamar que você? Bem próximo, por exemplo, tem a Melanie, que é uma aluna, ela é cabo-verdiana. E aí, quando ela chegou lá no estúdio, ela trabalhava no Mercadona, começou treinando dentro do quarto. E hoje, por exemplo, tem um estúdio lindo, maravilhoso, já foi em podcast também. Você deve Eu ficar tão olho e falo, meu feliz, Deus, né? é uma sementinha minha. Já tem alunas minhas que saiu da formação, que é a Arline, que ela hoje é reconhecida como tendências. Esses dias chegou uma cliente lá e falou, olha, eu quero... desse jeito aqui, ó, igual essa profissional. Eu falei, olha que legal. Eu falei, ela é minha aluna, sabia? Ela, ai, que legal. Então, Você reconhece, assim... Isa, que isso é eu vou usar esse termo porque eu tenho liberdade com você, que isso é uma unção sobre a sua vida? Eu acredito que sim. Que, de fato, não é sobre você, né? É sobre o que foi colocado em você, Exatamente. que é esse poder de você ativar outras mulheres. Isso é muito lindo, assim, porque é muito difícil. É. E eu olhando pra você, e aí, cortando um pouco aqui, né? Você desculpa, mas tomando esse lugar de fala, assim, eu olho pra você e eu consigo te entender no sentido assim, eu reconheço quando eu olho. Eu reconheço, eu vejo, tem um negocinho Tem diferente, tem um negocinho diferente, tem óleo aí. É. Porque, de fato, Deus, ele dá esses dons pra gente e tem pessoas que realmente têm essa capacidade de ativar outras pessoas. Exato. E eu vejo muito isso sobre sua vida, assim, e eu, de verdade, eu espero que muitas mulheres te encontrem, Isa. Amém. É isso. Eu falo que o meu maior propósito, eu não tenho medo de ensinar ninguém e muito menos medo que alguém se torne maior do que eu. Eu vou ficar feliz. Porque eu sei que quanto mais eu faço, Então, né, exato, mais eu recebo. Então, uma vez me perguntaram assim, mas você ensina mesmo tudo? Gente, eu ensino tudo. Se a aluna precisar voltar e falar, Isa, eu não tenho... Já tive várias alunas que voltou e treinou lá no estúdio sem custo nenhum. Porque pra mim, se eu tenho um espaço e ela pode treinar e eu posso somar na vida dela, por que não? Então, a minha intenção não é só a pessoa pegar o dinheiro dela e ali gastar no curso. A minha intenção é que a vida dela também se transforme. Porque ninguém chega, principalmente, né, estando em um país onde a gente tem, voltando, tantos imigrantes, salário tão baixo, investe em um curso simplesmente para ir embora e não dá segmento. Então eu falo, gente, vocês têm que fazer valer a pena. Porque vocês chegaram até aqui, então tem que fazer valer a pena. E qual, assim, você fala muito, né, que vem muitas pessoas de redes sociais, né? Qual, geralmente, assim, é o perfil dessas mulheres? Só para eu entender um pouquinho, assim. São mulheres que estão, sei lá, que já é da área, que já teve um contato, que estão desempregadas, que nunca tiveram contato? Como que... Vou falar assim, maior procura? 100%, na maioria das vezes, vão colocar 10% são pessoas que têm contato, talvez que faz uma unha, faz um cabelo, faz uma sobrancelha e decide colocar outra profissão. E 90% são pessoas que estão, assim, desesperadas por algo novo, sabe? Que tá cansada de trabalhar em restauração, que tá cansada de ficar o dia inteiro em pé no supermercado, que tá desempregada e não sabe o que fazer. E aí, por que que eu me sinto na obrigação de dar o meu máximo? Porque tem gente que pega tudo que tem e investe. Porque vê uma vida ali na rede social, vê, nossa, ela conseguiu com 25 anos, eu também vou conseguir. Então, eu tento passar também aquilo que eu vivi para elas, que é difícil, mas quando você tem um objetivo, você consegue. Tanto que a primeira coisa que a gente faz lá no curso é escrever uma carta pro eu delas do próximo ano. Então, por exemplo, a aluna chegou, ela se apresenta, e aí a primeira coisa ela escreveu uma carta, é algo pessoal, isso é delas.
pro eu dela do próximo ano, aquilo que ela se imagina, como pessoa, como profissional, como financeiro, para que elas tenham um objetivo e não deixe só, sair do curso, foi difícil. Não, difícil vai ser, mas você quer isso? Difícil vai ser, nada é fácil. Se hoje eu começo uma aula de inglês, vai ser difícil? Uma autoescola vai ser difícil? Tudo é difícil, nada é fácil. Mas existe a determinação. Então eu tento passar isso para elas que nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. Então sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho, sabe? Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala: "Nossa, eu queria chegar onde ela tá". Mas será que você tá com disposição de trabalhar o tanto, de correr atrás, de ter dia que a gente levanta e não quer mesmo, mas tipo, eu tenho o meu objetivo. Então, às vezes, como você me perguntou, dá vontade de desistir. A gente é ser humano, é falho, é cheio de defeito. Às vezes vem uma crítica construtiva que te ajuda, às vezes vem uma crítica que te deixa mais para baixo. Mas peraí, eu sei meu objetivo. Então eu vou pegar a crítica construtiva, vou crescer, vou pegar aquela crítica que talvez foi desconstrutiva, mas eu vou filtrar e vou tentar evoluir com aquilo. Então eu sempre tento fazer isso e tento passar isso também para as alunas. Que legal, Isa. Me diz uma coisa, hoje você já dá mentorias ou você só dá as formações? Só formação, mas eu recebo bastante perguntas sobre E quais são os seus mentoria. planos em relação a isso? Meus planos é começar mesmo, dar mentoria, né? Começar a trabalhar mais isso, trabalhar mais, ensinar aquilo que eu aprendi da minha maneira, da minha forma e ajudar mulheres. Que legal. Mas você já teve, por exemplo, já veio alguém e você falou assim: "Nossa, eu não vou aceitar porque ainda não tá na hora". Não, eu já aceitei. Inclusive, eu tenho uma Já deu aluna. alguma então? Já, eu tive uma aluna que ela foi, fez formação comigo, e aí depois ela falou: Isa, eu quero marcar uma formação avançada. E aí ela falou: olha, mas na verdade eu não queria formação, eu queria uma mentoria. Eu sei que você falou que não dá, mas tem como você me guiar? E a nossa formação foi voltada nisso. Ela me listou tudo aquilo que ela tinha desejo de aprender, entender, e basicamente foi uma mentoria. Eu ensinei ela como eu faço para gerir meu negócio, como. Ensinei tudo um O pouquinho. que você fez? Exatamente. Hoje ela é uma pessoa que dá formação também. E que foi minha aluna. Que legal. E você hoje, assim, pretende abrir isso de uma outra forma para, por exemplo, pegar o seu curso, transformar em algo online, porque você já deve ter um passo a passo e aí alcança outras pessoas que estão fora também. E depois, de repente, trabalhar só com a parte mesmo da mentoria. Como é que tá tudo isso? Pra já é algo que eu tenho em plano, mas que eu ainda não tirei do papel. Então preciso começar a trabalhar para tirar isso do papel. Eu sei que é como eu disse, só preciso dar um para começar o restante, mas eu preciso, eu, Isabela, primeiro dar esse passo. Então vou começar a trabalhar sobre isso. Que bom. E sua filha acha o que de tudo isso, assim? Ela ama, ela fala: mãe, eu também quero um salão. Eu falei: não, você salão vai herdar, não. né? Eu falei: você pode ser biomédica. Aí ela: o que que é biomédica? Eu falei: biomédica é uma médica que bota a boca, coloca a testa. Aí toda vez quando alguém pergunta: o que que você quer ser, Maia? Ela: Formada aqui, biomédica né? e bailarina. Então ela também quer entrar para a área da estética. É. Falei: mas pelo menos vai para biomedicina, Mas minha você filha. sente isso no sentido, assim, de que ela, de fato, pegou isso de você ou algo da Não, essência dela? completamente. Ela chega no salão, ela pede pra pintar a unha, ela pergunta: oi, cliente, qual é o seu nome? Vaidosa, vê, né? Pede pra fazer a pestana, pede pra deitar lá. O filho só faz o que vê o pai fazer. É a mesma coisa com a Exatamente. mãe, né? Então, eu Exatamente. acredito que realmente ela olha pra você Ela olha e e vê vê. como espelho mesmo, né? Exato. E como que, assim, foi lidar com todo esse processo? Porque foi muito rápido, né, Tudo Isa? aconteceu muito Porque rápido. você se mudou, tem 6 anos, tudo isso? Como é que é? Vai fazer 5 anos que eu tô em Portugal. Tudo aconteceu muito rápido. 1 ano, 6 anos atrás você fez a formação, 1 ano depois Exatamente. começou, Vim, já começou. estúdio tem 3 anos? Esse novo agora, por conta própria, vai fazer 1 ano e 6 meses Mas que agora. você já Esse tá que eu tô trabalhando, sozinha. mas que você tá trabalhando sozinha, já tem quanto aqui? Desde que eu cheguei em Portugal, eu trabalhei só 8 meses para uma pessoa. Depois o restante foi todo por conta própria. Parabéns, Isa. Meu É. Deus, que história, assim. Mas eu queria também entender um pouco de você, o que que você está planejando, se você quer deixar algo assim, alguma coisa que você está pensando em fazer para as pessoas também conseguirem ter essa perspectiva da Isa hoje Uhum. para a Isa que vai
Quais são os seus próximos passos? Se puder falar também. Não pode. O meu próximo passo é me dedicar totalmente ao trabalho e a essa questão mesmo, sabe? De mudar o meu nicho, porque eu tô muito envolvida só nisso, no básico, que é a formação iniciante. E o meu plano, por exemplo, é da formação em turma, é palestrar, é começar uma mentoria. Então, vou começar a trabalhar, vou colocar no papel tudo aquilo que eu quero daqui para frente, que eu sei que eu tenho potencial para isso e sei que Deus vai me abençoar para isso e começar mesmo. Uma mentoria, por exemplo, eu aprendi o marketing digital basicamente sozinha. Fui fazendo e deixa eu fazer assim, deu certo. Se eu fazer assim, deu certo. Eu sou um tipo de profissional que eu sou muito do orgânico, sabe? Completa também, né? Ele sabe tudo. Exatamente. Eu vou, e que eu não sei, eu vou pesquisando, eu peço ajuda. E aí eu sou muito do orgânico, o básico que dá certo. Então, acredito que também ensinar isso ajudaria. Porque muita gente sabe fazer, mas não sabe vender. Outro sabe vender, mas não sabe Não é fazer. completo, né? Exatamente. Então, tem que aprender a ter os dois. Também vejo muito isso, assim, porque em qualquer. Acredito que hoje a parte principal mesmo, principalmente do seu negócio, né, em si, Uhum, é a parte mesmo da venda. Só que a venda, ela vem do marketing. Então, exatamente. tem que ter um marketing bem feito, para depois ter uma venda que até simplifique mais a venda. Porque se Uhum, você tem um marketing muito bom, você se vende por si só. por Você não si precisa só. falar nada. Então, Exatamente. assim, é muito bom ver esse movimento seu. Até te falo, assim, é o que a gente tinha conversado antes, Uhum, que você tem esse dom mesmo da comunicação também. também. Eu acredito que você possa ir para esse lugar mesmo de ter uma voz. E aí, daqui Exatamente. a pouco, essa voz não precisa nem alarmar muito, porque aí vai vir naturalmente, as vendas vão As coisas acontecer, as acontecem. coisas vão acontecer. E você hoje tem 25 anos, você já conquistou muitas coisas, mas tem algo em específico, assim, que você conquistou, que você falou assim, meu Deus, isso é especial para mim. Ainda que não seja algo, não sei. Tem, o principal é a empresa, né, que eu olho e falo assim, e também já conquistei minha casa própria, meu carro. Ah, Assim, tá tudo sendo pagado ainda, não tá nada quitado, mas já tenho meu apartamento, que já tenho meu legal. carro. E o principal, a estabilidade financeira, que eu Uhum. falo que foi a profissão que me propôs isso. Por isso que todos os dias eu levanto e agradeço, meu Deus, muito obrigado por eu ter uma profissão, sabe? Por ter dado certo isso. Porque a minha realidade mudou completamente Em tão pouco tempo, né, em pouco Isa? É tão tempo. bom ver isso, assim, sobre a vida de Exato. mulheres como você, porque é difícil, a vida do imigrante não é fácil, é Não, difícil. é. Mas olhar para você, assim, ver o quanto você já conquistou, isso é de fato algo que eu valorizo, É, e reconheço e também, assim, me inspira mesmo, porque sozinha já é difícil, é. imagine como filha, É gente. difícil. E eu falo que foi como eu disse, o que eu acho que é mais difícil mesmo é a questão da opressão, sabe? Porque a gente que é mãe, nada que você faça tá certo. Você nunca vai estar. A pressão E social, né? exatamente, por exemplo, esse fato de conquistou, mas para isso precisei trabalhar muito e preciso trabalhar muito. Então é muito difícil, porque eu vou dar um exemplo. A rotina da neném é de 10 a 7, então 7h30. Se eu não tiver ninguém para me ajudar a buscar ela na escola ou fazer algo, eu também não posso me sobressair disso. Aí tem o dia da formação, que acaba mais tarde. Aí tem um dia que precisa atender uma cliente, que acaba mais tarde. Então, tipo assim, nunca vai ser só a Isabela, só o que eu quero fazer. Aí, às vezes, eu olho e falo, poxa, né, poderia estar mais distante, mais longe. Mas eu também não consigo, sabe? Talvez eu não tenha tempo, chegar em casa, eu vou ficar só no telefone, mexendo no telefone, postando, fazendo Ainda tem digital. aquela parte Ainda tem a do neném, exatamente. e ainda tem seu tempo com Deus, que tem que ter, que é Exatamente. importante, né? Isso é o mais importante. Então, assim, eu acho que você também tem esse gás todo, porque você é novinha, e eu me É. lembro de quando eu tinha essa Tá com sede de idade, ser campeã, né? Nessa idade. já tô velhinha já, meu Deus do céu, mas assim, nessa idade eu também tava com essa vontade mesmo, Uhum. sabe? E eu espero mesmo que, assim, você tenha essa voz, Isa, porque eu Amém. vejo isso em você. E que cada vez que passa, assim, eu vendo, olhando pro Empreendelas em si, pro Uhum. projeto em si, eu recebo mulheres assim, mulheres que de fato vão ser levantadas aqui nessa nação, nesse país, em Portugal, como uma porta-voz Uhum. mesmo de Deus, e não só do que você faz. Sim. Porque eu acredito que você tem, a sua profissão, ela veio, ela te deu coisas, te proporcionou coisas, mas também eu enxergo que através dela você vai
fazer com que outras mulheres encontrem ele também. Sim. Porque isso é muito importante. Eu vejo isso muito forte em você, porque você, não sei se eu tô errada, mas você me parece uma pessoa muito sensível também, né? Sou. Uhum, bastante. Já aconteceu, por exemplo, a aluna chegou lá e falou: Nossa, eu dei tudo que eu tinha, não tenho nem pro passe. Vou ter que ir a pé o mês inteiro pro trabalho. Eu falei: Não, mulher. Toma aqui, vou te devolver 40 euros do seu passe. A pé pro trabalho você não vai. Então, eu sou assim porque as pessoas foram assim na minha vida. Independente da minha trajetória ter sido uma trajetória mais difícil, quem é mais próximo sabe, Deus colocou pessoas assim maravilhosas no meu caminho. Quando eu cheguei, essa primeira patroa minha, né? Eram duas. Elas foram um canal de bênção na minha vida, porque eu tinha acabado de chegar, aí tinha alugado casa, não tinha. A gente que sabe como é o início da imigração, né? Elas me deram tudo, fizeram chá de bebê, me ajudaram com carrinho, com tudo. Então, tipo assim, Deus sempre colocou pessoas boas na minha Eu vida. também Então, reconheço isso exatamente. sempre, sabe, Isa? Então, eu sei que eu também posso fazer, porque quanto mais eu faço, e eu sei que nunca vai vir sobre quem eu tô fazendo. Não é a pessoa que eu tô abençoando que vai retribuir. É mesmo Deus, a vida, o universo, sabe? Então, por isso que Uhum. eu sou essa pessoa sensível, um ser humano, porque eu sei que eu não faço com ninguém o que eu não gostaria que fizesse comigo. Então, acho que Sim. é isso. Isa, hoje, se você tivesse que dar um conselho, primeiro eu vou te fazer uma pergunta Uhum. eu ia pular essa, mas eu acho que se você hoje tivesse que pedir um conselho para alguém, quem seria essa pessoa? E que você pede hoje? Não sei se você tem alguém que você fala assim, ó, Se eu tivesse que pedir um conselho pra alguém. difícil, né, É Isa? difícil, sendo bem sincera, é difícil. É. Eu acho que eu pedia um conselho a uma pessoa que eu. Por exemplo, alguém, um pai na fé, sabe? Uma pessoa que eu acredite. Agora, nesse momento, eu não tenho, porque eu não congrego em igreja nem nada. Mas a minha direção seria disso. Uma pessoa que esteja acima de mim, que tenha o discernimento que talvez eu não tenha. Mas você pode ter esse discernimento diretamente Exatamente. pedindo a Deus, né? Exato. Foi como eu te disse, tudo aquilo que quando eu começo a ficar muito fora da casinha, automaticamente eu já ajoelho e falo, Deus, eu sei que eu sou falha, cheia de pecado, mas o Senhor é o único que pode me proteger, me guiar, me guardar. E é isso. Uhum. E se você tivesse que jantar ou almoçar com qualquer pessoa hoje, Isa? Acho que seria com a pessoa que me ensinou. Desde o início, que me deu a oportunidade de começar e que acreditou em mim. Porque quando ela me Muito contratou, trabalho, né, Isa? é, Só pensa em trabalho, só trabalho, pensa em trabalho. trabalho. Mas você tá falando de algo espiritual? Não, eu digo assim, na vida mesmo, se você tivesse hoje que sentar com alguém que. Porque essa pergunta pode não Uhum, parecer, mas ela diz muito sobre você também, sabe? sim. Com quem você sentaria hoje para jantar ou almoçar? É bem complicado, porque eu tô numa fase da vida bem. Eu, Deus e minha filha, sabe? Então, nesse momento, acho que eu não consigo te responder. Eu não tenho ninguém específico que eu. Para pedir Que eu. para sentar, para falar assim, ai, que legal, eu quero estar com essa pessoa, eu gostaria de estar com essa pessoa agora. Sei lá, um familiar, alguém que. Não, não tenho. Não? Uh-uh. Não. Recentemente eu perdi meu pai e não tenho muito contato assim com minha mãe, então sou uma pessoa mais assim distante de família. Saí de casa com 13 anos de idade, então Eu imagino. Eu também saio com 16 anos uhum. e a gente meio que vai perdendo, assim, as referências, Exatamente. né? Mas, bom, eu queria também que você, né, deixasse assim, eu quero entender o que você fez, o que você acha que te moveu tanto para você chegar onde você chegou hoje. Acho que a minha trajetória mesmo, o estilo de vida, é olhar pra trás e falar, eu não quero ser assim. Eu não vou ser assim. Independente que o meu histórico me diga que eu vou ter que ser assim, porque tal pessoa foi, fulano foi, eu não quero ser assim. Quebrou o Então eu vou padrão. fazer diferente, Quebrou um exatamente. padrão, né? Quebrei. Uhum. Você diz assim, até nível familiar mesmo, de Familiar, pessoas. exatamente. Aham. Que legal, porque muitas pessoas, Isa, acabam se tornando muito parecidos, Exatamente. né, com as pessoas da família. Mas quando você leva para esse lugar de, ok, aconteceu, mas a partir de agora eu quebro um padrão. Exatamente. Aí É você. mesmo quebrar ali, né? Aquela maldição hereditária e daqui pra frente é uma nova vida. E sua filha já vai ter uma outra realidade. Olha que Amém. legal.
Porque você já tem outra mentalidade. E, de fato, eu Exatamente. espero mesmo que você seja essa mãe, sabe? Que Uhum. foi, não sei qual é a tua história também lá atrás, mas que Sim, seja diferente com ela, exato. tá? E para as profissionais que querem entrar nessa área, assim, qual seria o conselho que você daria? Meu conselho é entre de cabeça. Determine aquilo que você quer e faça. Ah, mas tá difícil. Continua. Não tem nada que a gente comece, tudo tem início, meio e fim. Uma hora você vai ficar boa, ninguém nasceu sabendo. E eu falo que eu, Isabela, não fui uma aluna que fui talentosa. Hoje tem aluna que chega lá no estúdio que aprende assim, ó, que eu falo, gente, olha, tá fazendo tudo sozinha. Como tem aluna que tem dificuldade, você precisa falar, 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 falar. Eu fui uma aluna que eu não tive talento, eu tive mesmo esforço. Porque eu saí do curso, eu já tinha falado para todo mundo que eu ia fazer pestanas, então eu tive que fazer. E eu peguei e comecei a treinar, 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 treinar. Não ficava bom, mas eu postava o resultado na Tem uma mesma. frase que eu gosto muito, que o esforço, ele Ele vence o vence o talento. talento. Exatamente. Porque eu também, assim, eu nunca fui também a pessoa mais talentosa da vida, mas eu sempre fui a mais A mais esforçada. esforçada, exato. Então, assim, eu tenho que eu não que é o seu momento, mas eu Uhum. também tive uma trajetória um pouquinho parecida, talvez um pouco até pior. Aham. Sempre pode ficar pior, tá? Sempre pode, é o que eu Sempre falo. Por pode. isso que as pessoas falam, nossa, mas como que você aguenta? Falo, gente, Deus não dá uma Tem, se cruz que você a gente não soubesse possa carregar. se você soubesse Sempre da tem minha alguém história. com a história pior que a sua. Então, vamos E agradecer. aí eu penso, meu Deus, eu não sei como é que eu tô aqui na Europa, É como que eu isso. saí lá de uma cidadezinha de 12 mil habitantes no Piauí, que eu fui indo, fui indo, fui Vai indo, fui indo. acontecendo, é isso. E cheguei aqui na Europa e hoje faço uma coisa que eu nem imaginava também, assim, mas eu creio que, de fato, Deus, ele tinha algo Um para fazer através da propósito. minha vida aqui. E hoje eu vejo isso se concretizando, Uhum. né? E não é sobre mim, é sobre outras É. pessoas. E assim, hoje, para finalizar, assim, eu queria saber se você hoje pudesse voltar atrás, lá no seu tempo de adolescente, do início ali da tua vida, quando você começou a ter entendimento e tomar suas decisões. Teve algo que você mudaria? Que você teria tomado uma decisão diferente do que você tomou? Acho que não, que todas as decisões me fez tornar quem eu sou hoje. Talvez eu teria um pouco mais de consciência em algumas decisões, mas eu não me arrependo assim de nada, Te fez quem você sabe? é, né? Hã? Te fez quem você é. Exatamente, exatamente. Talvez agora, aos 25, eu precise ter um pouco mais de direcionamento, né? Acho que, é novinha, mas daqui pra lá também é um pulo. Então, daqui pros 30 já é E um pulo. pesa, tá? Eu tô te falando porque eu Exatamente. já tô Então, lá. assim, não dá também só pra achar que, porque eu sou nova. Não, porque acabei amadurecendo mais rápido, então eu preciso também ter a responsabilidade de uma pessoa mais madura. Eu acho que eu não arrependo de nada e não faria nada diferente. Talvez eu pouquíssimas decisões com um pouco mais de consciência. Uhum. Eu falo que ter filho nunca foi um plano meu. E eu fiquei desesperada quando eu soube. Não entendi o propósito, fiquei doida da cabeça. Mas hoje você tem Mas uma hoje eu entendo. companhia. Exatamente, hoje eu entendo que eu precisava dela. Ela é a pessoa que eu tenho. E te tirou de Então, muitas coisas, talvez, que você poderia exatamente. E estar. talvez se eu não tivesse ela, será que eu seria a pessoa que eu sou hoje, né? Então, hoje eu entendo. Então, acho que tudo vai se encaixando e eu não arrependo de nada. Que Eu sou um tipo de bom. pessoa que eu arrependo do que eu não fiz, sabe? O que eu fiz, mesmo que tenha sido errado ou que não deu certo, serviu de aprendizado. E Uhum. aí eu pego o meu erro, como eu disse mais uma vez, e eu vou recalcular ele e ter a humildade de reconhecer, nossa, errei mesmo. Mas eu tenho vida enquanto a vida é esperança, então eu vou fazer de novo Que e vou fazer bonito dar isso. certo. Uhum. Exatamente. Ô, Isa, eu gostei tanto de estar com você. Que Foi um história prazer. maravilhosa. Eu Primeira desejo. vez, assim, fiquei um pouco nervosa, é normal, mais Não, agitadinha. foi ótimo, assim. Tem conversas que realmente flui, Uhum, simplesmente flui. Nem, vou assim, nem. sai um pouco do que a gente estava planejando, assim, mas a conversa boa é essa. É É isso. quando vem de forma natural. E eu tô Uhum. muito feliz, assim, de ter ouvido um pouco de você. Eu desejo, de fato, que agora, a partir de agora, seja um momento novo na sua Amém, vida. amém. E eu tenho certeza que vai ser. E muito obrigada pela sua Eu que participação. agradeço, um prazer que também o seu projeto possa crescer cada vez mais, Que impactar. bom. E é mesmo, você está sendo usada como bênção de Deus, sabe? Fonte de Deus na vida e nada Amém. acontece por acaso. Foi até engraçado, porque eu estava indo na casa de banho orar. Eu saí tão agitada do salão e eu falei, eu quero orar antes de entrar. Aí eu estava indo na casa de banho orar, você no caminho.
Isso, deixa eu te perguntar, você acredita em Deus? É que eu falei, queria orar por você, mas às vezes eu não sei, Você não né? sabe, Não né? Eu sei. falei, não, Deus Eu é vou tudo na minha sondando. vida. Eu vou sondando, mas assim, Deus também dá uma sensibilidade pra gente entender até onde a gente vai, né? Como a gente vai. Mas foi muito bom. Que bom. Gente, muito obrigada. Um beijo grande e até a próxima.